Fala Flá, seu canal Rubro-Negro Raiz, Flamengo 1, Botafogo 0. Gente, já tem uns meia hora que o jogo acabou, mas eu tive que esperar um tempo porque rolou muitas fortes emoções pra gente conversar. Tem muita coisa pra conversar, não vou enrolar muito, então já venho aqui pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, você que já é inscrito, dá o like, compartilha. Você já sabe tudo que você pode fazer para ajudar o canal. E queria agradecer, a cada videozinho vem 2 inscritos, vem 3 inscritos pra gente, isso é muito legal e eu agradeço de coração a todos vocês que vêm se inscrevendo aí no nosso canal. Bem, galera, vamos lá. O time, vamos começar pelo time. O time foi praticamente o que eu falei, com a diferença, em vez de ser o Léo Pereira, foi o Léo Ortiz. Então, Cunha no gol, Wesley, Danilo e Ortiz, Varela, o Alan e Dela Cruz, Arrasca, Luiz Araújo, Cebola e Juninho, tá? Os 30 minutos do primeiro tempo foi avassalador do Flamengo. O Flamengo destruiu o Botafogo. O Flamengo, assim, logo de 5 minutos o Juninho teve uma chance cara a cara com o goleiro, perdeu. Pra mim ele podia ter dado um totozinho, ele chutou rasteiro, o goleiro do John fez aquela defesa de futsal. Pra quem foi goleiro, eu fui goleiro de futsal. Esticou a perna e pegou na perna. Enfim, 10 minutos o Juninho se machucou num lance, num choque, pediu pra sair e entrou o Bruno Henrique. O pai de vocês, se tem algum botafoguense aí, o seu pai entrou. E assim foi até os 30 minutos, o Flamengo dominando o jogo, dominando, assim, toque de bola, muito, assim, pressão, marcação em cima, aquele Flamengo que a gente gosta. Depois o Flamengo deu uma diminuída, né, caiu um pouco, né, o cansaço e tudo mais, o Botafogo dá uma crescida, o Botafogo deu um chute no primeiro tempo, foi aos 43 minutos, meus amigos. 43 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro e único chute do Botafogo no primeiro tempo. E assim acabou o primeiro tempo. Volta o segundo tempo com o mesmo time, Flamengo e Botafogo. E aí vem um lance onde o Dela Cruz mete uma cotovelada na cara do jogador do Botafogo e era para ter sido expulso. Não vou passar pano aqui, não sou clubista, sou bem realista. Era para ter sido expulso. Para mim o VAR tinha que chamar o juiz e expulsar o Dela Cruz, mas só levou um amarelo. Vida que segue. E aí depois uma falta, né? Uma jogada, perdão, gente, antes dessa falta, desse gol, o Botafogo melhora, tá? Quero dizer que o Botafogo volta no segundo tempo melhor, não avassalador igual o Flamengo, mas bem melhor, já dando um pouquinho mais de susto. E aí o Flamengo faz o Felipe Luiz faz 2 alterações. Ele tira o Dela Cruz amarelado, o Flamengo levou uns 3 cartões amarelos em seguida. Dela Cruz, Alan, acho que o Bruno Henrique, não anotei, enfim. E aí saiu o Dela Cruz, para a entrada do... Entrou quem, gente? Meu Deus, agora deu... Às vezes quando dá aquele branco... Não foi o Everton Araújo, não, foi o outro, foi o Pulgar. Sai o Dela Cruz, entra o Pulgar. E sai o Arrascaeta, os 2 uruguaios. E entra o Gerson. Não, perdão, minto. Primeiro sai, o Arrascaeta sai depois. Primeiro sai o Cebolinha e entra o Gerson. Com isso, o que acontece no esquema tático do Flamengo? O Luiz Araújo que estava jogando... Por que acontece, gente? Uma deficiência que eu preciso falar para vocês no primeiro tempo. O Varela é lateral direito, estava jogando à esquerda. Ou seja, o Flamengo não teve profundidade pela esquerda. A bola chegava nele, ele tinha que voltar, ele dominava com a direita e voltava. Então o Flamengo... E o Wesley livre, eu não consegui entender por que aconteceu isso. O Wesley livre na direita e o Flamengo insistia a jogar pela esquerda, não jogava com o Wesley. E o Flamengo não teve muita criação pela esquerda, porque, enfim, né? Quando sai o Luiz Araújo, quando sai o Cebolinha e entra o Gerson, aí o Luiz Araújo passa para a esquerda, o Gerson toma a posição da direita e o Pulgar fica na volância no lugar do Dela Cruz. Logo depois tem uma falta besta que o Botafogo comete e o Arrasca lança na área, o Danilo dá de cabeça e o Léo Ortiz mete com o pé e faz o gol do Flamengo, 1-0. O Flamengo começa a crescer. Logo depois disso, o Botafogo mete 2 bolas, são tiradas, uma pelo Danilo e uma pelo Varela, de baixo, na linha do gol, quase que o Botafogo empata. Então aí começa a ficar um jogo lá e cá, um jogo que equilibra mais, o Flamengo não domina mais o jogo.
do Flamengo dominar mesmo, só os 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Flamengo faz outras 2 substituições, né? Aí sim sai o Arrasca e sai o... meu Deus, o Alan. E aí entra o Everton Araújo e entra o Michael. Beleza? Sai a Arrasca e o Alan, entra Everton Araújo e Michael. Dá um pouco mais de dinâmica pro jogo, mas o Flamengo não cria nenhuma oportunidade realmente assim de gol, né? E fica aquele 1-0, o Botafogo tentando, o jogo vai se arrastando. Antes de falar do final do jogo, Danilo fez uma grande partida. No pré-jogo eu falei até mal do Danilo, falei que eu não escalaria ele para esse jogo, fez um partidaço. O Wesley, monstro! Para mim, os destaques do jogo de hoje foi os dois, Danilo e Wesley, jogaram muito. Wesley, meu Deus do céu, Wesley, vai ser difícil o Flamengo segurar depois do Mundial do meio do ano, viu? Do Super Mundial. Mas o time jogou bem, gente. O Flamengo jogou bem, foi um jogo bom. Poderia ter feito 2, 3, poderia também ter levado, mas a zaga funcionou. Gostei muito do Danilo. Enfim, o jogo foi caminhando. 1-0, Flamengo, o juiz apita. E aí, o Alex Telles, zagueiro do Botafogo, nada encrenqueiro, nada brigão, nada, um cara simpático, um cara da paz. Assim que o juiz apita, vai e empurra o Bruno Henrique. O Bruno Henrique deve ter falado alguma coisa, alguma zoeira pra ele. Ele não gostou, empurra o Bruno Henrique. E, meu irmão, começa uma treta que há tempos... Eu sou de 86, você que é mais antigo. Eram coisas rotineiras essas tretas, principalmente em clássicos. Mas de um tempo pra cá a gente não vê mais isso acontecer. E claro, e não tô reclamando, falando que isso tá errado, tá, gente? Zero violência, sou contra a violência. Paz nos estádios, enfim. Mas tinha tempo que eu não vi uma treta dessa. E aí, meu irmão, começa uma briga generalizada, tensa, que ninguém entendeu nada. Começa a porrada. Meu irmão, é uma pancadaria. O Alex Telles aparece com a boca sangrando, blusa manchada de sangue. Filipe Luiz vai lá no meio, conversa com os jogadores do Botafogo. Tem um momento, tem uma cena que o Filipe Luiz está cercado por uns 6 jogadores do Botafogo e ele conversando. Conversa com o Gerson, conversa com todo mundo. E treta, bagaceira. Procurem no YouTube que vocês vão achar, não vou me alongar nisso. E aí o juiz começa a sair distribuindo vermelho. Eu fiquei vendo a treta para saber e trazer para vocês aqui a informação de quem. Nós temos um clássico sábado de quem foi expulso. E nem os repórteres souberam, porque nem eles puderam falar. Ninguém soube, porque nem pela televisão você sabe para quem o juiz está dando. O Alex Telles com certeza foi um deles, o outro é o Gerson. Porque tem um momento no final que o Gerson fica transtornado, porque pelo que eu entendi ele tenta apaziguar a parada, e aí, pelo que eu entendi, ele foi expulso. E o Filipe Luiz tenta conversar com ele, enfim. Botafogo sai de campo, em vez de ir pro vestiário, o Botafogo fica no túnel, enquanto o Flamengo ainda contesta com o árbitro, aplaude a torcida. Quando o Flamengo vai pro túnel, meus amigos, o Alex Telles tá lá sem camisa, louco, com a boca sangrando, louco, varrido, e começa a tretar tudo de novo. E os repórteres, não dá a gente pela televisão, uma treta do cacete policial. Meu irmão, tinha muito tempo que eu não via uma treta dessa. O que eu tiro tudo isso? Primeiro, amanhã a gente descobrir quem são os expulsos. O Gerson com certeza é um deles. Isso prejudica pro clássico contra o Vasco. Se bem que para enfrentar o Vasco, o Flamengo pode ir até com o sub-20, né, galera? Acho que o sub-20 dá conta do Vasco. Na moral. Mas o que a gente percebe? O Botafogo já veio pilhado. O Botafogo venceu o Flamengo ano passado por 4-1 e por 2-0. São resultados, gente, pro torcedor botafoguense, pro botafoguense. O que o Botafogo viveu ano passado, isso é minha opinião, tá? Foi algo assim que tirou os caras que nunca viveram nada disso na vida deles, levaram eles para um mundo paralelo, para um mundo assim surreal. Eles acharam que a partir dali eles se tornam times grandes, porque ganharam uma Libertadores brasileiro, se tornaram um time grande. Igual foi o Fluminense quando ganhou a Libertadores e no ano seguinte, enfim. E aí a realidade desse ano já começou a mostrar quando eles perdem a Supercopa do Brasil de 3-1 pro Flamengo de forma vexatória.
E aí chega hoje, o Flamengo ganha apenas de 1-0, mas o Flamengo dominou a partida. Se a gente for botar o resumo dos dois tempos, por mais que o Botafogo tenha melhorado bastante no segundo tempo, o Flamengo ainda foi melhor que o Botafogo. E isso mexeu com os caras. O botafoguense, os jogadores do Botafogo estão mordidos. E o Flamengo, lógico, com a sua soberba, Bruno Henrique deve ter falado alguma coisinha, os caras caíram na pilha. É triste, porque a gente pede paz nos estádios, pede paz nas torcidas, pede que as torcidas não se matem, não tem essas... Se dentro do campo os jogadores estão se agredindo, que moral você tem para pedir paz, né, gente? Então, assim, o exemplo tem que partir de dentro do campo para fora. Eu sei, eu já joguei bola, eu sei que lá dentro com sangue quente acontece, você tá com a cabeça quente, mas poxa, cadê a organização? Por que permitiram que os jogadores do Botafogo permanecessem no túnel? Por que não teve ninguém da polícia, da delegação, dos árbitros, o juiz da arbitragem chegar e falar, não, podem ir pro vestiário. Permitiram que o Botafogo mantesse, ou então o Flamengo fica no campo até o Botafogo ir pro vestiário. Permitiram que isso acontecesse. Isso é fato, gente. Sabe? E, cara, é triste. A gente brinca, a gente zoa, mas é triste. Eu tenho amigos botafoguenses, né? E já liguei para alguns zoando e tal, mas, cara, tudo na brincadeira. Agressão, violência, com certeza, não só eu, como muitos torcedores são contra. E aí não tem moral nenhuma quando você vê essas guerras que acontecem fora dos estádios, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui em Brasília a gente não tem muito isso, mas principalmente lá fora. E aí querem falar se dentro do campo os jogadores não estão dando exemplo. Então fica manchado esse final do jogo aí. O Botafogo não soube perder, e essa é a verdade. Não estou passando pano pro Flamengo. A verdade foi essa. Tudo começa com esse cara, Alex Telles. Esse cara, tudo, se buscar, tudo começa com esse cara. Não soube perder, pegou pilha e aí deu o que deu. Fica meu pesar para esse momento triste do futebol, né? A gente contra a violência. Meu tempo já estourou, não gosto de gravar vídeo tão longo assim, mas é porque não tinha como ignorar esse final do jogo. Mas enfim, agora é amanhã descobrir quem foi expulso, quem tá fora e trazer as novidades aí, o que a FERJ vai tomar de providência, o que a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai falar, enfim. Amanhã a gente tem um encontro aí, com certeza vai ter muita notícia pra gente conversar sobre isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, lembrando vocês que a gente tá no TikTok, fala FlaDF, isso aqui é Flamengo, Raça, Amor e Paixão, ó meu Mengo.